estava falando, eu já acompanho seu canal há um tempo e eu vejo muita qualidade, cara. Uma análise muito boa, assim, dos livros. E você explica de tal forma que também dá uma vontade de ler o livro, sabe? Um livro que você nunca pensou de ler, você assiste o vídeo e fala, pô, acho que eu vou pegar esse livro para ler, sabe? Dar uma olhadinha. E é isso, cara. Eu queria Valeu. que agora você se apresentasse um pouco, falasse de onde você veio, como é que você começou a se interessar por política, como é que veio também esse gosto pela leitura. Então, o gosto pela leitura, vou começar por aí, depois eu passo pela política. O gosto pela leitura é um pouco estranho na minha vida, porque eu não me alfabetizei em escola, cara. Eu comecei a ler e escrever com 3 anos de idade, lendo, olhando outdoor na rua, placa, assim. Então, meus pais me deram lá uma caneta, papel lá, e eu comecei a escrever e já li. Eles estavam meio doidos, assim, né, que eu aprendi a ler solitariamente, né? Não foi... Quando eu cheguei na escola, eu já era alfabetizado. Então, a leitura, para mim, ela está desde sempre na minha vida. É um negócio meio intrínseco, assim, eu não tenho lembrança que eu não leia. Entendeu? Eu não fui. Agora que minhas filhas, como eu estava falando com você, eu tenho 2 filhas, eu ajudo elas no processo de alfabetização, foi algo que eu bypassei, né? Eu pulei isso na minha vida. Então a leitura está desde sempre. Mas assim, tem aquele gosto, né? Tem aquele querer, né? Aquele esforço, né? Porque se a gente deixar o cotidiano, depois a gente volta ao assunto da literatura, mas então assim, o cotidiano nos devora, né? É uma espécie de buraco negro, vai sugando tudo, inclusive o tempo, a disposição e a pertinácia para a leitura, né? E sobre a iniciação política, essa é um pouco maior, porque, assim, desde cedo, né, desde que eu era bem criança, assim, eu sentia que tinha algo muito errado com o mundo, porque a minha família era totalmente desestruturada, muito pobre, e eu achava aquilo, cara, que não podia ser assim, tem algo errado, né, tem algo errado, mas eu não conseguia, muito criança, racionalizar direito aquilo, né, como é que não é possível que seja assim. Por que as pessoas estão passando tanta dificuldade, tanto tipo de privação, tanto tipo sabe, aquela coisa muito recorrente, assim, sofrimento, tem dinheiro para pagar a conta, tem isso, tem aquilo, é dívida, sabe, aquela coisa. Aí, quer dizer, quando criança eu vi, tá errado, mas não sabia dizer o que, assim, propriamente, né, o que era, tinha aquela idealização um pouco equivocada, assim, a política tá tudo roubando, lá, quer dizer, era uma coisa irracional, vamos dizer assim, né, infantil mesmo como eu era criança, né. E aí, a coisa mudou quando eu entrei no IFES. Eu entrei com 14 anos de idade, e já, como é que são as coisas, esse vínculo que até os meritocratas, né, eles tentam dissociar entre vida particular e vida geral. O que acontece? Quando eu entrei no IFES, foi em 99, e foi no auge ali do governo neoliberalismo, do Fernando Henrique Cardoso, e eu só entrei no IFES porque houve uma mobilização da Associação de Pais, porque o corte de investimentos que o governo do PSDB, que é o bolsonarismo com talheres, né, como o pessoal fala, ele era tamanho na educação, e agregado a outros fatos, aí você tinha que, às vezes, atender aquele parasitismo corporativista, às vezes você tinha os próprios alunos também com aquela questão de elitização, você diminui a quantidade de alunos, eu fico mais especial, assim, né? O que aconteceu? Vinha lá uma quantidade de alunos entrando por ano, sei lá, 2.000 alunos por ano. 2.000, no outro ano, 500. Aí, ué, como é que vai entrar tão pouco assim? O outro ano era tudo... E aí uma galera entrou com um pedido de liminar para manter a quantidade de vagas, e eu entrei nessa turma, dessa galera aqui, porque tinha cortado muita vaga, por causa da ausência de investimento do governo Fernando Henrique, com sua ideia de diminuição do papel do Estado, etc. Então, quer dizer, o Brasil fazia na época 4% de superávit primário do PIB, né? Há quem se esqueça disso, né? E a taxa de juros era alta na época ainda. Os neoliberais querem que a gente se esqueça desse tipo de coisa. O Brasil fazia 4,25% do PIB de superávit primário. Eu tenho esse problema de memória, eu me lembro de coisa demais, né? E aí a taxa de juros era alta. E aí, enfim, eu entrei nessa, né, e a escola, para retaliar, porque tinha toda uma articulação com o governo também, ele colocou a gente em 3 turmas juntas. 3. Num auditório super quente, que você não escutava direito, o professor falando com o microfone, e os diretores do Grêmio, o Grêmio tinha um Grêmio lá relativamente possante na instituição, e o Grêmio, ele era naquele ano, ele era dominado por gente do PSDB. Os caras votaram e decidiram que não apoiariam os alunos que entraram, vamos dizer assim, como extras. Os caras simplesmente desconsideraram a gente como aluno, cara. É uma coisa assim, você olha para trás, assim, na época eu era muito novinho, e aí eu falei assim, ué, mas isso tá normal? E aí, olha como é que uma coisa vai puxando a outra, né? Tinha oposição ao Grêmio, né? Olha que coisa legal, de uma instituição de ensino que, né, lá no ensino médio, eu 14 anos vendo isso, oposição ao Grêmio.
E eu me lembro que era a galera dos trotskistas, né, da galera vinculada ao PSTU, e eu me lembro que primeiro assim, choque de realidade foi com eles com um fanzinezinho, um jornalzinho assim, com 4 páginas, em que eles eram oposição ao Grêmio, à diretoria da escola, ao governo Fernando Henrique Cardoso, ao FMI e a Stalin. No mesmo fanzine, 4 páginas, eu não me esqueço desse. Uma pena que eu não tenha guardado, assim, que teria sido um start, assim, de pensar de outra maneira, né? Eu me lembro que tinha uns versinhos assim: Stalin é um bom camarada, Stalin é um bom camarada, ninguém pode negar, senão ele manda matar. Eu falei, mas quem é Stalin? Eu com 14 anos, e ali veio vamos dizer assim, a instituição em si, né? Ela puxava um movimento político. E aí veio, né, com a injustiça, aí começa a situação do neoliberalismo, etc., alguns professores politizados, ali vivia o auge daquela revista Caros Amigos, que eu até me tornei assinante, uma revista muito importante na minha formação. Hoje tem algumas pessoas lá que ainda estão por aí, né, Marina Amaral, a Natália Viana, que hoje estão lá na agência pública. Eram jornalistas muito especiais, faziam umas reportagens, assim, bem firmes, assim. Mas na época, eu lia bastante, sempre gostei de ler, então eu tentava ler, tentava estudar, mas na época eu era um social-democrata convicto mesmo, assim, bem, passei minha adolescência toda com um caráter meio utilitarista, assim, né, ou seja, o marxismo ele tem o inverso do utilitarismo em vários aspectos, né? Para o utilitarismo, aquilo que é útil é verdadeiro, né? Para o marxismo é o inverso, aquilo que é verdadeiro é útil, né? Inverte a ordem das coisas. Então, e aí eu vi, e por que esse utilitarismo? Porque eu via lá a sociedade da Noruega, da Dinamarca, da Suécia, da Suíça, um estado de bem-estar social que, apesar de sua regressão, ele ainda é relativamente forte. Eu vi, pô, cara, eu quero aquilo ali para todos os países do mundo. Era o que eu tinha, assim, de horizonte, né? E, assim, experiências que a gente vivencia, que é lógico que a gente tem que ter cuidado, porque nós não somos a medida de todas as coisas, mas, assim, eu passava por algumas experiências que, por exemplo, uma mãe de um amigo meu que vivia na Suíça, certa vez ela ficou desempregada, e, veja bem, imigrante, hein? E aí ele falou que ela ganhava do governo, além do que seria o nosso seguro-desemprego, um vale, tipo um vale cultura, que só podia ser utilizado em eventos de cultura, por exemplo, museus, cinema, teatro, porque o governo suíço compreende que um desempregado tem o direito de usufruir cultura. Ele, né, isso não é porque ele está desempregado que ele não pode. Então, além do seguro-desemprego, o cara tem isso. Eu falei, pô, cara, eu quero isso no meu país também, pô. Aqui tem guerra para a Bolsa Família, tem gente que é contra. Os caras têm vale cultura, pô. Entendeu? Mas depois, aí quer dizer, o avançar dos estudos, ele traz consequências, né? Demorei muito tempo, né, Felipe? Muito tempo, e aí eu vou aqui adiantar a consequência dos estudos, o que faz com a cabeça da gente, né? Demorei demais para aprender que a social-democracia, ela não se antagoniza ao neoliberalismo, ela se antagoniza ao socialismo. E esse estalo, cara, foi muitos anos para eu me dar conta disso, entendeu? Ao me dar conta disso, aí eu falei, agora ferrou. Agora só resta a revolução mesmo. Agora, entendeu? Mas demorou para essa ficha cair, entendeu? Porque, enfim, e aí você vai compreendendo mais com os estudos que só existe o país social-democrata lá porque tem gente explorada aqui, né? O trabalhador da Volkswagen aqui, ele não ganha, ele sustenta o trabalhador de lá. O consumidor da Volkswagen aqui sustenta o belo trabalhador lá da Alemanha, lá cheio de direitos sociais. Né? Fora toda a exploração predatória feita aqui nas Américas, a escravidão ao longo de 4 séculos aqui, predando e dilapidando o nosso povo, e nossas riquezas do nosso povo, especialmente, claro, né, o povo negro. Então, assim, a social-democracia, ela se mantém, fora as contradições ambientais, né? É uma série de crises aí que a social-democracia enfrenta, e ela, aí você vê, né? Quando a União Soviética começa a tropeçar nas próprias pernas, por uma série de problemas que a gente pode depois abordar aqui, como uma coisa extensa, a social-democracia cai junto. Quer dizer, uma estava vinculada à outra. Só existiu social-democracia na medida em que havia alternativa revolucionária, então os capitalistas cedem os anéis para não perder os dedos. Então, assim, aí quer dizer, então se não tem jeito, essa realidade aí não dá conta, né? E não dá, a social-democracia tem essas limitações, aí eu acabei indo para a parte mais radical, mais para o marxismo. Aí eu comecei a estudar muito, mas eu percebi, assim, eu sempre li filósofos, mas eu percebi que a minha, vamos dizer,
estava limitado vamos dizer assim, o conhecimento que eu tinha. Porque quando eu ia ler Marx, eu vejo o seguinte, quando a gente vai pegar um grande autor, qualquer grande autor, pode ser, sei lá, Lukács, Nietzsche, até os religiosos, São Tomás de Aquino, qualquer um, Descartes, é como a gente entra numa avenida que está todo mundo, uma avenida não, uma rodovia. Você entra na rodovia, os carros estão passando a 100 km por hora, você está a pé. Então você demora a tentar acompanhar, né? Porque está todo mundo rápido e você não sabe com quem a pessoa está se referenciando. Então, assim, para nós aqui, que vamos estudar, então Marx, então, por exemplo, Hegel, claro, um personagem até que todo mundo conhece e tal e tal. Para uma pessoa, quando eu comecei meus estudos, o cara falava, Hegel? Pô, mas quem é Hegel? Você faz nem ideia que é esse cara. E aí, ao começar os estudos, eu peguei aquela clássica a afirmação do Lenin, aliás, muito esclarecida, dizendo que Marx faz uma espécie de síntese, né, entre a política francesa, aí você tem lá os socialistas utópicos, né, Owen, Saint-Simon, Fourier, faz a junção dela com a economia política britânica, notariamente David Ricardo e Adam Smith, e com a filosofia alemã, aí Kant, Hegel especialmente. E aí, quer dizer, e o próprio Lenin fala, você tem que conhecer Hegel para aprender Marx. Aí quando você vai estudar sobre Hegel, o pessoal, mas tem que conhecer Kant. Mas você vai estudar Kant? Eu falei, caramba, isso é um esquema de pirâmide, pô. Quer dizer, eu vou parar onde? Mas eu falei, não tem problema não. Aí eu falei, deu um tempo para mim, já tinha lido alguns livros mais, eu falei, não, eu vou começar do início. Eu fui lá nos pré-socráticos, lá nos pensadores, pegando aquilo que só tem hoje a doxografia, né? Tales de Mileto, Demócrito de Abdera, Anaxímenes, Anaximandro, enfim, uma série de autores que a gente só tem aqueles retalhozinhos, né? E tem a coleção Os Pensadores, tem uma série de limitações da coleção, mas ela é uma boa introdução. E aí comecei seguindo a série dos Pensadores, de vez em quando olhando para o lado também, e vim desde os pré-socráticos, os escritos correlacionados a Sócrates, aí vim Platão, aí vim Aristóteles, aí depois os latinos, Epicuro, Lucrécio, Cícero, Sêneca, Marco Aurélio, e aí vim vindo, lendo sozinho, mas lendo um estudo muito solitário mesmo. E aí, em certo momento, eu falei, cara, bem que eu podia fazer um mestrado, né? Estou estudando toda sobre filosofia aqui, aí estudei, fiz o mestrado, e depois eu percebi, eu pulei o mestrado, né, minha graduação na área de metal mecânica, aí eu fiz a graduação também. E aí, quer dizer, eu fiz no sentido todo inverso. Quer dizer, a iniciativa de querer ler e compreender o Capital do Marx, que eu sabia que eu não tinha cabedal teórico para dar cabo dele, me fez ir para o início, acabou me estimulando a uma graduação, ao mestrado na área de filosofia, mesmo não sendo minha área profissional. E aí eu fiz um mestrado sobre a teologia da prosperidade, que é um assunto candente, né, no nosso mundo aí, que domina aqui as igrejas neopentecostais, e aí a análise dela com o seu vínculo intrínseco com o neoliberalismo através das categorias do materialismo histórico dialético. Então, assim, quando eu termino o mestrado, que aí me dá vontade de escrever um livro, estou escrevendo um livro dele, sobre ele, como o desdobramento dele, que é bem maior, né, porque tem limitação de página, e aí me deu a ideia de fazer o canal. Aí eu falei, cara, já estou com conhecimento aqui acumulado, agora já dá, assim, né, já tinha feito 2 graduações, já trabalhando há um tempão, vou tentar sair aqui. O blog Lista de Livros já tem há muito tempo. Desde 2007, eu criei o blog, que era também aí na iniciativa de leitura, né, como você comentou, porque é muito ruim, né, perder tempo com livro ruim, né? Cara, a vida é muito curta para desperdiçar com um livro mais ou menos. Você tem que ir na boa, né? Como você falou aí, tem que filtrar, tem que selecionar. E aí, eu me lembro que quando eu tinha lá, né, uns 20 anos de idade, mais ou menos, teve aquela febre do Dan Brown com o Código da Vinci e tal, cara. Como muitas pessoas sabiam que eu gostava de ler, 200 pessoas me indicaram esse livro. Aí eu fui tentando escapar, que nem o Neo lá de Matrix, né, desviando das balas, assim, mas me acertou, como o Neo foi acertado também, me acertou. Eu fui lá e peguei aquela tristeza para ler. Eu falei, não é possível, cara, que isso aqui fez sucesso, não é possível. Livro sensacionalista, cheio de mentira, historicamente errático. Eu falei, cara, aí eu falei, não, então quer saber? Para não passar por esse mesmo tipo de turvamento, vamos dizer assim, eu vou criar uma lista de livros que eu li, né, que é muito limitada, é claro, só isso aqui que eu pude ler, uma série de livros eu não pude ler, e dessa lista eu vou criar as minhas opiniões, vamos dizer assim, isso aqui eu achei muito bom, isso aqui eu achei bom, isso aqui eu achei regular, etc. Então eu criei a lista, por isso que o nome do canal e do blog é lista de livros, porque existe uma lista de livros que eu pude ler. Então quando a pessoa pede uma dica, eu falo, entra lá e já vai no favoritos.
Depois passa para excelente, depois passa para muito bom, entendeu? Vem de cima para baixo que eu acho que você vai se dar bem, vamos dizer assim, né? Claro que existe uma subjetividade, nem todo mundo concorda, mas aí o desdobramento dele, do canal, do blog para o canal, foi mais assim, essa ideia de ampliar o público, né? Porque depois também que eu comecei a criar o blog, eu criei a lista, eu falei, pô, tem pouca coisa, cara. Pô, isso aqui não tá legal, eu fui lá e escrevi uma resenha, não me esqueço que o livro foi do meu autor favorito, que é o José Saramago, o nome do livro era As Intermitências da Morte. Aí eu terminei a resenha, cara, eu olhei pra resenha, a resenha olhou pra mim, deu não, falei, só mais uma resenha, excluí a resenha, aí eu fiquei meio assim, fiquei incomodado, eu falei, pô, cara, e se eu selecionasse os trechos mais legais do livro? Aquelas frases impactantes e tal, era até mais livro de ficção nessa época que eu lia. Aí eu fui e comecei a selecionar. Então, os livros que eu li depois da criação do blog, já tem muito tempo, então a maior parte, né, depois. Então, tem todos os trechos selecionados lá. Os livros de não ficção, a tristeza. Quando não tem PDF, eu quero morrer. Para digitar aquilo, meu cara. Para transcrever. Porque eu gasto tempo, né? Que dá Jesus Cristo. Eu falo, graças a Deus, quando eu encontro PDF. Mas não é que eu pirateio o livro, não. O livro eu faço questão de comprar. Mas quando não tem para eu copiar, igual agora. Eu estou lendo A Sociedade Feudal do Mark Bloch. Um livro, aliás, muito interessante, de história. E não, a edição que eu tenho não é a edição que não tem PDF. Falei, graças a Deus, mas eu tenho um PDF. Depois eu pego da outra e jogo ela no blog. Então, assim, a galera que gosta de ler, eu já recomendo, né? Que tem lá... Os trechos são legais também, muito bonitos, muito importantes também aqueles de não ficção. Tem essa diferença, né? Os de ficção, eles são mais, ora cômicos, ora mais bonitos, ora mais impactantes, assim. E o de não ficção, eles são mais extensos, e aí já tem uma explicação dos mais variados assuntos. Aí vai história, filosofia, política, economia, sociologia. Aí não tem limite, não. Quase que eu só não leio autoajuda. Aí autoajuda eu tenho preconceitozinho. Tenho preconceitozinho aqui. Mas assim, talvez, e o pior de tudo foi o seguinte, eu li uma vez, muitos anos, antes de eu criar o blog, lá pelo ano 2000, eu li assim, o melhor livro de autoajuda é o tal com o Dalai Lama. Aí eu fui lá ali, aí passou assim, né? Aí eu não voltei mais. Aí acabei deixando pra lá. Mas nada contra também quem gosta, até porque, como a gente vive nessa sociedade neoliberal meio que vai derruindo nossa psique, se às vezes isso ajuda a pessoa, leia também, né? Eu vou ficar julgando quem né? Qualquer ajuda é válida, né? Nossa, mas é que me dá uma angústia, cara. Às vezes você tá no metrô, assim, que eu sou de São Paulo, aí você vê no metrô o cara lendo, assim, sei lá, o monge ou o executivo, uma coisa assim, aí você fala, caralho, cara. Não, dá pena, assim, né? Porque você pega a lista dos 10 mais vendidos, você tem vontade de enfiar o dedo no olho mesmo, de fazer igual o Shiryu lá em Cavaleiro Zodíaco e vou me cegar aqui, porque, rapaz... mas é isso. Cara, já estão mandando mensagem aqui. Boa tarde a todo mundo que apareceu. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu acabei não explicando isso, mas eu vou fazer as perguntas para ele. E aí, antes de fazer a parte final, que é o bate-bola jogo rápido, eu leio as perguntas que vocês fizerem. As que vocês mandarem por superchat, como já mandaram aqui, eu faço agora, tá bom? Aí o Pasta Local, obrigado pela contribuição, Pasta Local. Falou, Doni, te acompanho desde 2022. Gostei muito dos vídeos onde o socialismo deu certo. O livro de Trotsky e vários outros. Parabéns pelo canal. Aí valeu, obrigado. Continua. Gostei também sobre a teologia da libertação. Inclusive é o catolicismo que mais me identifico. Seu trabalho é muito importante. Muito bom. Valeu, muito obrigado. Bom. Salve, Arthur. O Arthur. Esse livro da teologia da libertação é uma coisa de louco, assim, né? Porque o povo brasileiro é um povo que tem uma fé muito intensa, né? Muito, é um povo crédulo, né? A maior parte das pessoas acredita, né? A quantidade de ateus, né, ou agnósticos é menos de 10% da população brasileira, e a fé vamos dizer assim, que nos últimos anos aqui ela cresceu, né? Que é mais vinculada ao neopentecostalismo, que é uma importação de autores estrangeiros, começam lá com Kenneth Hagin, especialmente lá nos Estados Unidos, e vem para cá com a igreja que vem a se tornar universal. No início não era nem ela se desdobra, se torna universal, e depois a Igreja Mundial do Poder de Deus, que é do cunhado do Edir Macedo, né? O R.R. Soares é cunhado do Edir Macedo, né? Eles têm um grau ali relativo de parentesco. E eles eram da mesma igreja, né? Em certo momento eles romperam, e resultado, é uma fé muito venal, né? Uma fé muito, muito neoliberal. É uma fé totalmente vinculada ao nosso tempo histórico.
Então a teologia da libertação ela vai num caminho, né, muito, muito dissonante. Então até no livro aqui que eu falo que eu escrevo, que eu tento detalhar isso bem, bem pormenorizadamente, mas o fato é que seguir a teologia da libertação, isso é muito interessante, eu já até falei em um dos livros aqui do canal. Os livros todos que eu já li da escola de Frankfurt, nenhum chega nem perto do grau de radicalidade de teologia da libertação escrito por um padre peruano que é o Gustavo Gutierrez. Mas nem perto. Mas nem perto. Você vai olhar, meu amigo, bota para quebrar. Quebrar nem seria a palavra que eu queria utilizar aqui. Entendeu? Rapaz, impressionante, assim, entendeu? Então, assim, é uma expressão de fé que não tem nada a ver, né? Que esses sujeitos que, não quero nem citar o nome deles aqui para não sujar minha boca, mas esses falsos profetas aí que dominam o debate público, e eles levam a gente até para o ateísmo, né? Você vê esses caras aí, você quer se tornar ateu. Quem não é, tá todos os argumentos estão pós aí, ó. Vira ateu, tá aqui. É só ver essa galera aí. Mas... A galera faz essa relação, né? Direta, assim, né? Do crente, que é essa galera que tá monopolizando de fato, assim, com o próprio cristianismo. E não tem, cara, sei lá. Eu sou ateu, né? Mas assim, não tem nada a ver com o cristianismo mesmo, essa porra, é bizarro.